Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui saudosistas com o quinto episódio, também conhecido como o penúltimo, da minissérie Obi-Wan Kenobi, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, e não é aqui, já chegando nos finalmente da minissérie, fomos surpreendidos por um golpe baixo. Pois é, saudosismo, o bom e velho truque. Na figura, claro, da primeira cena inicial aqui de abertura do episódio, onde justamente, somos transportados para aqueles tempos remotos, onde todo mundo era mais jovem, tanto Anakin quanto o próprio Obi-Wan Kenobi, Precisamente, uma cena que se passa lá no Templo Jedi, A gente consegue reparar no cenário, sim, claro, Bom, naquele tempo, lá do episódio 2, Ataque dos Clones. Pois é, Então temos os dois ali jovenzinhos, só que não. Na verdade, é que tá, Quando eles tentam o truque barato do saudosismo, imediatamente também, ao mesmo tempo, a gente percebe que, peraí, esse negócio tá mal feito, A cara dos dois ali, dos dois personagens, dos dois atores, na verdade, não foi muito bem feita, ou seja, o efeito especial não foi muito bem aplicado. E acho que fica mais evidente no rosto, justamente do ator que faz o Anakin, o Hayden Christensen. Pois é, esse grande ator, que todo mundo considerava bastante lá na época dos filmes. Não, mentira, Claro, todo mundo percebia que ele não lá tinha grandes dotes para atuação, E passados, algumas décadas, podemos dizer que, bom, o texto aqui também não ajudou ele a dizer, não, agora eu sei atuar bastante. Na verdade, não, Mas o que vale, O que pesa realmente, naquela levada do saudosismo, é imediatamente a gente perceber que, caramba, não gastaram o din-din para fazer o efeito especial, não. A feição do Hayden, principalmente, não tanto lá do Ewan McGregor, caramba, não tá jovem, a pele não tá lisinha, a gente consegue ainda ver algumas imperfeições, já da idade que ele tem, Agora ele possui mais ou menos 41 anos de idade, ou seja, não ficou bacana. E pior, depois que o episódio foi lançado, alguns, artistas gráficos amadores em casa com seus parcos recursos computacionais fizeram coisa muito melhor, deixaram o rosto dele, aí sim, mais parecido com o que era lá na época do filme, uma bela de uma... humilhação para toda poderosa Walt Disney. Pois é, Por que eles não investem, talvez fosse para rejuvenescer a Reva, Acho que eles conseguiam, Enfim, o que vale, Não capricharam. E dá um choque realmente, A gente fica lá empolgado com a cena ali, Lá daqueles tempos remotos. Mas no fundo tem outro problema também essa cena. Na verdade não é uma cena só, Quer dizer, é uma cena só, mas ela é quebrada, fragmentada em acho que 3 momentos ou é 4? Não, acho que é só 3, A cena vai voltando com as lembranças do próprio Obi-Wan, como também do Darth Vader, O Anakin também, Enfim, mas a cena não é completa numa tacada só. Como ela vai retornando, e, claro, quando a gente vê o completo dela, a gente percebe, caramba, não tem nada de novo, nenhuma informação que passa a gente considerar como algo útil. No fundo, é apenas mais uma exemplificação de que Anakin era um cara sempre apressado, meio afoito demais, não planejava suas ações. Basicamente é isso que vende, A cada nova entrada, retorno da cena, mais outro ponto do que eu falei aqui era exposto. Mas no cerne, a gente já sabia de tudo isso a respeito do personagem, Claro, depois ele amadureceu um pouco mais, talvez quando a gente estava lá no período da animação, Star Wars, Clone Wars, onde lá, claro, aí ele já era uma figura de mestre, tendo o seu próprio Padawan, no caso, Ahsoka Tano, Ele estava um pouquinho mais experiente, mas nessa época específica, ele era mais imaturo, mais rebelde, mais jovem, digamos assim, Então não tinha nenhuma novidade para falar, deixar bem claro aqui que, caramba, o texto acrescentou algo à franquia, por exemplo? Não mesmo. Ou seja, mais ainda, o saudosismo entrou aqui como um truque barato, não chegou a agregar muito valor. Enfim, Bom, na continuidade então do que a gente teve no episódio passado, quando o Riva dizia que não tinha como localizar então os
eu ia dizer rebeldes, na verdade são os proto-rebeldes, né? Aquele grupo ali, é uma certa resistência que ajuda os Jedis, poucos que sobraram, né? E também todas essas pessoas que estão começando a manifestar a força, sejam crianças ou adultos também, né? Enfim, o que vale. Depois a gente acaba descobrindo aqui no episódio que é um bando de gente, né? Muita gente mesmo, né? E de uma maneira super esperta, todo mundo colocado no mesmo lugar, né? Aliás, até comentam, né, que eles fazem uso das rotas comerciais para poder locomover as pessoas para lá e para cá, né? Mas colocar todo mundo no mesmo lugar é arriscado. Mas, basicamente, era essa ideia da vilã, né, da Riva, né, a terceira irmã, né, que queria exatamente isso. Subir no conceito de Darth Vader, mostrando o serviço. E, literalmente, digamos que ela conseguiu, então, achar o ponto central da tal resistência. Pois é, né? Coisa também meio forçada, mas de qualquer forma para ela funcionou, né? Tanto que ela foi alçada, né, ao nível superior, né? Darth Vader falou, se ajoelha aí, né? E obviamente a gente já meio que sacou, né? Vai se erguer como uma nova o quê, né? No caso, ela ganhou o broche, né? Ela ganhou o título, né, de Grande Inquisidor. Pois é, né? Ou a Grande Inquisidora agora. Ela está no lugar que ela queria, e depois a gente entende mais ainda a respeito disso ao longo deste mesmo episódio. Ela queria ser uma espécie de braço direito do todo-poderoso Darth Vader, e conseguiu, né? Vamos combinar que ela conseguiu, né? Mas, claro, a gente precisa lembrar também, né? O que ela fez ao longo de todos esses anos para chegar nesse ponto. Ela cometeu, claro, muitas maldades, não foi por causa deste ato em si que ela alçou essa posição. Será que foi apenas por causa disso? Claro, o texto não esclarece pra gente, mas se foi, caramba, forçação de barra também, né? Mas enfim, o que vale, né? Quando o Riva diz que o pessoal tá lá naquele certo planetinha, né? Todo mundo reunido, Obi-Wan também tá por lá, né? Darth Vader logo determina, né? Selem a instalação, né? Não deixa que ninguém fuja porque vamos atacar. Aí que entra, ou começa também, né, as forçações de barra deste roteiro aqui, que vamos combinar, foi um dos piores, ou o pior de todos aqui desta minissérie com certeza, né? Porque simplesmente, né, lá aquele localizador que ela havia colocado dentro do droidzinho da pequena Leia, a Lola, né, não era apenas um localizador, na verdade era um dispositivo de controle de droids. Lembra, a gente já viu isso na franquia, nos cinemas, lá no primeiro filme, que na verdade é o episódio 4, né, quando o R2-D2 e 3PO tinham, né, acoplados à carcaça exatamente um dispositivo que não deixava eles fugirem, por exemplo, né. Foi isso então que ela meteu ali na Lola, ou seja, uma forçação de barra, porque, ou seja, ela mandou alguma coisa, um código, o que foi que ela ativou no droidzinho, né? E caramba, nessa longa distância ela conseguiu fazer isso? Ou ele já estava embutido no dispositivo? Não, quando você chegar numa estação secreta, você vai procurar o painel de controle e vai ferrar com tudo. Vai cortar os fios para poder selar justamente as comportas de saídas de espaçonaves, né? Na cena ali em si não parece fechando aquela grande porta que tem ali ao nível do solo, né? Para o acesso, né? Que depois, por exemplo, os Stormtroopers não conseguiram entrar porque a grande porta estava fechada. E aí que mora então, né? Claro, já foi um absurdo, a droidzinha já está pronta para fazer esse serviço, né, de sabotagem. Como? Foi tirado do nada do roteiro, né? E depois, caramba, se ela fez isso, ela fechou as comportas, porque quando desembarcou exatamente todo o pelotão lá de Stormtroopers e mais a Riva, com um baita de um canhão, por que o droidzinho não reverteu a sabotagem que fez? Era simplesmente, fácil, basta abrir. Claro, você pode até dizer, não, você não percebeu que lá os resistentes, eles soldaram uma baita de uma chapa, né, de aço lá na comporta, na porta, né? Sim, é verdade, mas por que então não foram por cima, né? Era só abrir lá a dita comporta lá em cima, né, que é onde as espaçonaves podiam fugir. Ah, você podia dizer, as espaçonaves fugiriam. Mas é só você abrir um pouquinho, você vem com os Stormtroopers, você vai atirando ali a esmo, joga bomba, joga qualquer coisa. O negócio era impedir os caras, né? Ou seja, roteiro que não pensa nos desdobramentos das coisas. Mas isso vai piorar ao longo aqui do desenvolvimento do episódio, com certeza, mas como não? Bom, de qualquer forma, né? Bom, tem o outro grande absurdo, eu ia falar bem do Obi-Wan, mas deixa eu falar mal, pelo menos da pequena Leia, né?
Caramba, deu problema lá, deu o Shabu e o cidadão Rogue, acho que é Rogue, né? Que é o chefão ali da resistência, falou: ih, eu não consigo consertar, rapaz, vou precisar de umas 3 horas aqui para chamar os manos, né, que entende dos Paranauê. Eis que surge a salvadora de tudo, a pequena empoderada Leia. Não, deixa comigo, me dá uma escada que eu resolvo a parada. Completo absurdo, como é que uma pirralha daquele tamanho sabe mexer em fiação elétrica? Bom, no primeiro momento, ela se prontificou aí, num completo falta de, digamos, como é que a gente acredita nisso? Não tem verossimilhança, né, a formatação aqui da ação. Como é que foi feita aquela instalação? Tudo bem, não é o cara ali, não devia ter alguém que manjava, e o único acesso de tudo aquilo é uma comporta pequenininha que só pode passar uma pirralha de 10 anos de idade. Nenhum outro adulto que faz manutenção das coisas poderia adentrar ao recinto. Quer dizer que o droidzinho lá foi tão esperto, tão sabotador, que ele ainda foi no lugar que, caramba, era para dificultar mesmo a solução do problema. Ela só meteu a serra elétrica ali e cortou os fios. Bom, depois a gente descobre que nem foi isso que ela fez, né? Enfim, o que vale aqui é uma forçação de barra completa, colocar lá a pequena Leia para resolver a parada. No fundo, claro, a gente só sabe que fez isso, a construção do roteiro, armou esta ação para valorizar a personagem, valorizar as figuras femininas. E a gente vai ver bastante disso ao longo também do episódio, depois mais ainda de uma maneira mais ridícula. Bom, enfim, é isso. Ou pelo menos aquela coisa, vamos dar o que fazer para um personagem XYZ que está aqui no episódio ainda, né? Não vamos deixar ele quieto no canto, não, vamos botar alguma coisa para fazer. Mas, de qualquer forma, é forçação de barra. Mas enfim, o que eu ia falar de Obi-Wan Kenobi, eu ia falar um ponto positivo, que na verdade, no primeiro momento, eu comecei a achar que ele estava começando a ficar bundão de novo. Mas não, até que ele tomou as vias do comando, né? Ele falou, vamos fazer barreiras, vamos nos preparar, vamos tentar fugir ainda. Claro, ele tinha uma boa ideia na cabeça que depois a gente acabou descobrindo no finalzinho do episódio. Mas o que vale é que ele estava comandando a situação, ele não estava se sentindo assim inferior. Bom, logo em seguida, né, quando ele já percebeu que os tiros começaram a rolar solto lá do lado de fora, através dos canhões, do canhão, né, que os Stormtroopers trouxeram, né, aí ele percebeu que a Riva também estava lá fora e ele resolveu ganhar tempo, né, enquanto o outro lá resolvia a parada, ou melhor, a pequena Leia resolvia, porque o outro não fez nada, né. Em termos de abrir a comporta lá em cima. Mas de qualquer forma, o Obi-Wan veio conversar com o Riva lá na porta, né? Isso depois de muito tiro já ter sido mandado ali, e claro, nada de derrubar toda aquela estrutura grande, grossa, né? Enfim, patati patatá. E aí que ele descobre o grande mistério, então, de Riva, né? Aquele contato lá que eles estão fazendo, meio falando, meio com a força, não sei o quê, né? Aí ele descobre que ela sim era uma das criancinhas lá, que lá quando teve justamente no episódio 2, ou melhor, no episódio 3, né, quando o Anakin invade lá o templo Jedi e passa o sarrafo num bando de pequenos padawans, né, e uma dessas criancinhas era a Riva. Ou seja, resumindo, descobrimos qual é a finalidade da personagem. Ela está em processo de vingança. Ela quer matar Darth Vader. Peraí. Para chegar nesse ponto, ela foi o tempo todo, se ela era uma criança lá, talvez também de 10 anos, como é a pequena Leia, até agora, uma mulher adulta, ela passou o quê? No mínimo 15, 20 anos fazendo maldades para depois poder chegar perto do Darth Vader e tentar, né? Matá-lo? Que pretensão mais besta, né? Que arco dramático, interessantíssimo o dela, né? Não tem cabimento, né? Não tem sentido a ideia dela. Não, vou me vingar, vou ficar aqui fingindo que eu sou má o tempo todo. Não, eu sou má mesmo. Não, mas enfim, não importa, né? A ideia era idiota. Será que a grande sacada que os roteiristas tiveram aqui? Não, vamos fazer um fim melhorado. Fim o personagem lá da última trilogia de Star Wars, né? Que era antes um Stormtrooper que não se sentia naquela posição de ficar matando pessoas para o bem do Império, né? Não, ele não queria fazer isso, né? Ou a Nova Ordem, na verdade, né? Ele não queria e foi embora, né? Largou a casaca. Pois é, mas queriam fazer algo melhorado do que isso? Não, aí é uma vilã mesmo, poderosa, e ela vai para o lado do bem. Porque é essa construção, né? E
condiz com o anúncio, né, que foi feito, né, não exatamente confirmado, que vai ter uma série própria para ela, né? Pois é, já é sabido, eles querem continuar com essa personagem, por isso que meio que ficou telegrafado que ela não morreria aqui ao final dessa série, né? Com, claro, pelo menos 3 bons motivos para ter o fim dela, porque, primeiro, né, o próprio Grande Inquisidor, ele poderia reviver lá no último instante, falar, voltei, e passar o sabre nela, cortar ela ao meio. Ou então o próprio Darth Vader, percebendo a incompetência dela, também podia matá-la. Ou, claro, também a grande possibilidade que é o herói, né, se livrar da vilã. Não, ela não vai morrer por essas 3 grandes figuras. Não, ela vai ficar viva. Ela vai alcançar a sua redenção de alguma forma. Podem apostar para o episódio final, mas não tenham dúvida disso, né? Principalmente porque a gente sabe como termina este daqui, né? Mas enfim, lá no tete-a-tete que tá a conversinha dos dois ali na porta, ela fala que está se valendo dele para poder chegar perto do Darth Vader. Depois ele joga na cara dela que ele fez exatamente o contrário, né? Se valeu dela para chegar perto de Darth Vader. O que vale aqui, aí teve outro absurdo de roteiro aqui, lá a conversa dos dois se encerrou porque literalmente aí ela usou o seu sabre de luz e cortou lá a trava que eles tinham um soldado. Caramba, não era para fazer isso antes? Para que ficaram desperdiçando tiros de canhão antes? Ou seja, vira e mexe, o roteiro vai se deslizando, né, em, vamos dizer o mínimo, situações mal resolvidas ou mal elaboradas. Enfim, né, mas depois o Obi-Wan ainda tenta outro truque barato de se render, aí na rendição também dele, entre aspas, fingindo se render, né, outro absurdo também do roteiro. Não é que, bom, isso antes, né, ele tinha recebido um recado, né, um WhatsApp de vídeo lá do Bail Organa, né? Falando, pô, mano, cadê você? Não me ligou? O que você tá fazendo? Você conseguiu salvar minha filha? Ó, não tô recebendo notícia sua. Vou, talvez, ir para Tatooine, porque a gente precisa proteger também, não sei o que, as crianças. Uma história meio truncada ali, né? Enfim, aquilo ia dar merda, claro, né? Mas é o que acontece, realmente, quando ele vai se entregar ao Obi-Wan Kenobi, né, ele deixa tudo na mão, né, os seus pertences lá nas mãozinhas super seguras daquele fajuto Jedi, né, que personagem também ridículo que tem aqui esta minissérie. Então ele fica lá com o sabre de luz, a sua arma não elegante para tempos sombrios, né, que é a pistola, e também o seu comunicadorzinho, né, que está justamente aquela mensagem lá do Bail Organa, que depois vai fazer sentido, porque teve isso aí, essa coisa também ridícula, né, pelo menos teve o disfarce, né, que o outro perguntou, mas como é que você vai enfrentar Darth Vader sem nada? E ele fala, não, existem outras maneiras de lutar, tá bom, enfim, o que vale, né, tudo isso serviu mais como engodo para fazer a cabecinha da Reva, né, para ela ir cutucar o Darth Vader. A gente pode dizer que até o Obi-Wan foi esperto, né? Ele não enfrentou exatamente ali de frente o Darth Vader. É uma coisa que vai ficar claro por último episódio, né? E deixou mais que ela resolvesse a parada. Se bem que talvez isso não fosse uma coisa muito honrosa, né? Mas enfim, é o que valeu, é o que tinha para hoje no roteiro, né? Mas o que vale também é que depois, finalmente, eles vão entrar de fato ali dentro do covil. Não, até misturei as cenas, isso aí que ela se entrega foi depois, né? Foi depois, enfim. Quando ela corta a porta ali, eles invadem, enfim. Então tem aquele bando de Stormtrooper, né? Quanto uns 30, né? Todo mundo atirando lá para dentro. E ninguém morreu, acho que não tem ninguém que cai, né? Acho que não, né? Muitos Stormtroopers morrem, né? Tomam tiro. E eles erram todos os tiros, que vai ser um clássico da franquia, né? O pior é o desdobramento que temos ao final, né? Que é aquela grandíssima personagem, a Tala, que faz o seu sacrifício, né? Vendo que ela não podia mais correr para um outro corredor que tinha também outra porta para deter os inimigos, o que ela faz? Já tendo tomado um tiro, né? Ainda aparece o seu amigo lá, droidzão, né? Que não fala, né? O que ela faz? Ela faz o sacrifício de se matar, mas levar alguns Stormtroopers com ela, porque ela tem uma granada e ela detona. Aí você fica pensando, quer dizer, você pode ficar iludido pela cena dramática, né? Câmera lenta, música, né? De tensão, né? De sofrimento, de perda, Obi-Wan dizendo não, não, aquela coisa típica, ela se mata. Mas aí você tem que se perguntar,
minha filha, por que você não usou esta bosta lá com os Stormtroopers quando eles estavam entrando? Eles estavam entrando todo pela mesma porta, era só jogar ali. Quando eles entrassem, o bloco de inimigos ali, os Stormtroopers, você jogava aquela granada, matava quase metade deles, um terço que seja. Mas não, ela tinha que fazer a cena dramática dela, né? Outra construção de clima, de tensão, de emoção, totalmente ridícula aqui nesse episódio. E o episódio erra de qualquer forma que tenta fazer alguma coisa. Bom, lembrando que depois, né, a Leia conseguiu achar um fusível que ela estava procurando, né, lá de cor vermelha, que depois pelo menos o próprio Raja que disse isso também para ela, né, porque ele chega perto, ali também tem outro absurdo, né, ele consegue chegar perto ali daquela pequena painel de acesso ali, né, e fala para ela, procura tal coisa, mas ela leva 10 anos para achar também, mas de qualquer forma ela acaba resolvendo aquela questão e abre lá a comporta, que é justamente no momento, né, quando Darth Vader chega e tem aquela cena também super bacana. Eu estou invertendo a ordem das coisas, enfim, não importa, mas tem a cena bacana dele segurar a nave, né. Na verdade, não é uma cena super original também, né, isso vem de dois produtos, né, primeiro de um videogame, que agora me foge o nome, acho que é Star Wars Fallen Order, né, é esse? Acho que era, né, que tem aquele... é um padawan do Darth Vader, né, eu não joguei este videogame, mas ele tem uma cena famosa lá que ele segura, mas ele segura uma nave maior ainda, acho que, se não me engano, é um Destroyer, né? Ou algo menor, mas é da frota imperial. Aqui, bom, antes de falar aqui, né, também teve outra referência, né, que foi lá no último filme da nova trilogia de Star Wars, quando a Rey, ela também segura uma nave menor que essa daqui de hoje, e tem aquela até falsa emoção também de ela ter matado sem querer o Chewbacca, né? Enfim, a cena aqui fica bem legal, né? Mas já foi feita, não foi invenção aqui da série, ou seja, pontinho negativo também, né? Enfim, mas a cena funciona, né? Ele segura a nave quer ir embora, plena potência dos motores, a nave cai e ainda arranca uma parte lá de dentro. Eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, né? Mas o que vale é que é o engodo, né? Que, claro, Obi-Wan já devia ter pensado desde o começo, né? Haha, você não contava com a nave número 2 que estava atrás e ninguém viu? Pois é, o Darth Vader apenas segurou e derrubou, destroçou uma nave vazia. Aí você pode se perguntar como é que a nave voou sozinha? Sempre essas naves não precisam de pilotos? Podia pelo menos, né, colocar alguém ali que estava pilotando. Podia ser, aí sim tinha sentido o sacrifício, ser a Tala a dirigir, a pilotar esta nave que seria, né, derrubada pelo Darth Vader. Mas vamos também esquecer a forçação de barra, né, de como é que Obi-Wan Kenobi percebeu isso lá quando ele teve um indício que Darth Vader poderia estar se aproximando, que ele iria pegar a nave com a força. Como é que ele sabia disso? Qual era o truque da segunda nave? Bom, a gente pode pensar, não, é que ele sabia que os Stormtroopers iam entrar por aquela porta, então imediatamente eles iam atirar na nave. Então todo mundo fica na nave de trás, porque eles vão ficar atirando na nave e vão atirar numa nave vazia. Você pode até pensar, mas isso é quando você começa a analisar, tentar achar uma desculpa para o furo. Não é furo, né? É uma cena mal construída, digamos assim. Né? Você tenta achar a justificativa que o próprio texto não oferece para a gente antes. Naquelas, né? Simplesmente uma pergunta assim, né? Há naves suficientes para transportar todo esse pessoal que está aqui dentro? Simplesmente essa pergunta já dá margem que existem mais de uma nave, ou seja, duas no mínimo, ali dentro do ambiente, né? Bom, enfim. E claro, a outra cena também de grande impacto foi a luta de Darth Vader contra Reeva, que aí estava praticando a sua vingança, né? É uma cena bem legal porque, na verdade, é Darth Vader lutando contra um mosquito, né? Coisa que a gente ficou, caramba, agora vai! Agora a gente se livra dessa personagem que ninguém pediu, literalmente, né? Mas, infelizmente, a cena é legal, o Darth Vader é tão poderoso que não se dá nem ao trabalho de pegar o seu próprio sabre de luz. Ele só segura todos os ataques dela com a pura força, o domínio completo. Ali se mostrou realmente um cidadão bastante forte e poderoso. E ela, claro, não tinha chance nenhuma. A ideia de vingança dela era ridícula e ele jogou na cara. Ô, criança, você acha que eu não estava sabendo disso desde o começo, desde aquele dia? Porque não mostrou, né?
Ele não matou? Ele matou todas as outras crianças, mas não matou ela? Ficou um negócio também meio nebuloso, né? Por que ela ficou viva? Por que ela foi pega para ser uma das inquisidoras? Não sei. Enfim, a série aqui também não fez questão de explicar pra gente, mas ele humilha ela e, claro, dá aquele lance, eu ia dizer fatal, mas não é fatal porque ela ficou viva, né? Ela não vai morrer porque ela vai ganhar uma série própria, né? Enfim, e aí quando ela está caindo no chão, eis que surge triunfante então o grande inquisidor que volta dizendo que não morri. Pegadinha, pegadinha. Pois é, pelo menos não quebraram o canon, né? Não quebraram histórias futuras, né? Porque ele participa, todos os inquisidores participam, né? Da futura animação em termos cronológicos, né? De Star Wars Rebels. Pois é, onde a gente conheceu os inquisidores. Enfim, né? Ele tinha que estar vivo, ele não podia ter morrido realmente lá nos primeiros episódios. Então tudo fechou e realmente só faltou agora a motivação. Por que deixou ela viva? Bom, ainda a gente tem um episódio, né? O último da minissérie. Mas a explicação é que ela pegou lá, então, o comunicador que a besta lá do Jedi falso não conseguiu segurar tudo, né? Tava caído, a informação não estava 100% intacta, né? Tava meio fragmentada a informação, mas ela captou a mensagem que ela precisava ir para Tatooine. Isso meio que ficou óbvio, né? Mas eu me pergunto, ela sabe que as crianças são filhos de Darth Vader? Porque, claro, nesse episódio, o grande contexto para ela foi estabelecer que ela sim, ela tinha condição de saber que Anakin era Darth Vader e o contrário, né? Porque essa era uma informação sigilosa no Império. Todo mundo que descobria era morto, né? Isso a gente sabe pelos quadrinhos, se eu não me engano, e por livros, né? Em filmes isso não foi especificado, mas se ela sabia dessa informação, como? Se ela não foi morta, né? Quem sabia, morria, né? E por que ela sabia? Porque ela era, de fato, uma das criancinhas que ele passou o sarrafo, mas porque somente ela ficou viva. Mas como ela sabe da importância das crianças, isso é uma coisa misteriosa. Será que essa mensagem ali do Bail Organa meio que confirmou o que ela suspeitava? Não sei. Vamos explicar isso no próximo episódio? Desconheço a informação. Provavelmente não. Mas enfim, esse episódio aqui é lotado de situações forçadas, exageradas, desenvolvimento de cenas que não convencem, cenas nostálgicas que também acabam soando fraca porque são mal elaboradas tecnicamente falando e porque pela existência da cena em si não acrescenta nada de novo. Enfim, um episódio forrado de defeitos, o pior episódio aqui desta minissérie e não dá mais para dizer nada de bom, a não ser que posso dar uma nota apropriada para esta bela porcaria. Portanto, para esse quinto episódio aqui da minissérie Obi-Wan Kenobi, eu atribuo apenas uma nota baixíssima mesmo. Não passa de 1,5 asteriscos. É muito mal feito esse roteiro. É anticlimático, na verdade. É que a gente gosta da plasticidade da luta de Darth Vader com Riva. Mas o resto, se você para pensar, né, a cena em si da luta tem tudo a ver, porque é ele contra um mosquito. Tem sentido tudo que acontece. Claro, só o desfecho dele não matá-la, aí que tá errado, né? Mas o resto, cara, nada se sustenta em pé. Enfim, uma bela de uma porcaria mesmo, este penúltimo episódio desta minissérie. É isso.